Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre remuneração. Antes de falar em remuneração, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é salário. Salário, de um modo geral, tá? Você não tem uma previsão clara, uma definição clara na CLT do que seria. Mas salário, ele vem desde a época da Roma Antiga, que ele era nada mais nada menos que um pagamento realizado aos soldados romanos quando eles retornavam de uma batalha e retornavam vitoriosos. Como você tinha moedas naquela época, cunhadas em prata e etc. e tal, você tinha também metais preciosos. E além dos metais preciosos, naquela época sal valia muito. Sal valia mais que ouro naquela época. Então, se você recebesse o seu pagamento em sal, era uma forma que Roma tinha de mostrar que você era uma pessoa que valia muito para Roma. Então, já vem desse período que era o chamado salarium argentum e que hoje nada mais é que uma contraprestação paga pelo empregador pelos serviços prestados pelo empregado. Então, isso é salário. E aí a gente precisa entender qual a diferença de salário para remuneração. Salário é toda uma base fixa, seja ele salário mínimo, seja ele salário de categoria. A gente vai perceber que todas as categorias, de um modo geral, elas são sindicalizadas e elas têm uma representatividade sindical. Cada uma tem um piso salarial. Então, poderá ser, quando eu falo em salário, salário mínimo ou salário de categoria. Se aquela categoria for sindicalizada, não há que se falar em salário mínimo. Fala-se em salário da categoria, ok? E remuneração, ela pode ser salário fixo, mas base variável, ou todo variável. Lembrando que quem recebe uma remuneração, essa remuneração não poderá ser inferior ao salário de carteira. Ok, até aqui? A gente precisa entender que o salário, ele é impenhorável. O que é isso? Eu não posso penhorar o salário do empregado para pagamento de dívida. Ele está devendo à empresa, ele pegou empréstimo com a empresa, ele está devendo para a empresa aproximadamente R$3.000, o salário dele é 1.200. Eu posso deixá-lo 3 meses sem receber? Não, não posso. A gente vai perceber que a gente só pode descontar no salário do empregado aquilo que a lei autoriza, aquilo que está previsto na convenção ou no acordo coletivo, né, nos instrumentos normativos, ou aquilo que o empregado autorizar. E a gente tem aí uma exceção, aquilo que o empregado causar por dolo ou culpa. A gente percebe que, de um modo geral, eu não posso sair descontando no salário de um empregado ao meu bel prazer. Eu preciso seguir exatamente essa regra que eu falei para vocês. Os descontos previstos na CLT são legais, convencionais, autorizados pelo empregado e aqueles que ele fizer por dolo ou culpa. Lembrando que esse último eu tenho que ter previsão contratual. Eu preciso dizer o que eu considero, eu, empresa, considero dolo ou culpa, para que no momento que o meu colaborador se insira nessa situação, eu possa cobrar dele. Quando a gente fala de salário, nós tivemos algumas alterações na reforma trabalhista. A gente tinha alguns componentes do salário que integralizavam o salário e outros que não integralizavam e passaram a integralizar. Então vamos entender um pouco isso. A gente tem que pensar o seguinte: comissões sempre integralizaram salário, sempre. A gente tem que pensar, mesmo que você ganhe fixo mais comissão ou só comissão, como eu falei inicialmente aqui no nosso vídeo, você não pode receber menos do que o salário de categoria. Se você, vamos pensar numa equipe de venda, se você vendeu mais, você tem que receber sobre aquilo que você efetivamente produziu, ok? Mas se você produziu menos, você não pode receber menos que o salário de categoria. Não existe um empregado ficar sem receber, ok?
A gente também precisa entender, por exemplo, gorjeta. Hoje nós temos regras específicas para gorjetas. A gente vai ver que a gorjeta hoje tem que ser montada uma comissão dentro da empresa para fazer a apuração, para fazer toda a demarcação em relação a essa gorjeta, que essa gorjeta ela pode ser paga por cabeça, ela pode ser paga por equipe, ela só não pode ser embolsada pelo empregador. E aí, dentro dessas regras da gorjeta, nós temos situações da gorjeta integralizando o salário e nós temos situações da gorjeta não integralizando o salário. A gente vai precisar entender em que momento essa gorjeta é parte integrante e não é, ok? A gente precisa saber também o seguinte, ajuda de custo. Antes da reforma, a ajuda de custo, ela não integralizava salário, a menos que ela fosse paga num percentual que correspondesse a 50% do salário do empregado ou mais. Hoje, ela pode ser paga no valor do salário do empregado, desde que é justificado o seu real motivo, sem integralizar salário, ok? Lembrando que a ajuda de custo, ela tem que ter prazo, ela não pode ser para sempre, senão ela passa a integralizar salário. Mesma coisa a participação nos lucros. A participação nos lucros hoje, ela não integraliza salário mais, de maneira nenhuma. A mesma coisa acontece com o Vale Transporte. Vale Transporte, até algum tempo atrás, integralizava salário. Hoje, já não integraliza mais, ok? A gente tem uma outra coisa que é um pouquinho mais complicado, que é o chamado salário complessivo. O que é o salário complessivo? É quando o empregador ele engloba todas as verbas num recibo de pagamento sem individualizá-las. A lei obriga que o empregado ele tem que ter a informação completa. Então, ele tem que saber qual é a base salarial dele, quais os descontos que ele está submetido e qual é o valor bruto e depois, abatidos os descontos, o que ele terá de valor líquido. Então, gente, o salário complessivo, ele nada mais é que o englobamento de todas as verbas. E nesse caso, cláusula contratual que permita esse englobamento é nula de pleno direito, ok? Outra coisa que a gente precisa saber também, que é um pouquinho mais complicado, é o chamado salário in natura. O que é o salário in natura? O salário in natura, a lei permite que o empregador pague parte do salário em produtos, em outras coisas que não sejam dinheiro. Por exemplo, auxílio farmácia, vestuário, alimentação. A gente precisa entender que isso não pode representar um percentual alto, porque você não pode deixar o empregado sem receber. Ok, pessoal? Então, o salário in natura, a gente vai perceber que a gente vai estudar o artigo por partes, vocês vão ver o seguinte, o salário in natura, ele não pode servir para você colocar o seu empregado numa condição análoga a escravo. Ele precisa ter o que receber. Ok, pessoal? Outra coisa que a gente precisa saber sobre salário é o seguinte, a lei não obriga que o salário seja pago no 5º dia útil. Você pode pagar no 1º dia útil, você pode pagar no último dia útil do mês, mas você tem que ter uma regularidade. Você não pode pagar o empregado esse mês e deixar o empregado sem receber. Um dos princípios do salário é a regularidade. Ele é uma prestação continuada. O que isso quer dizer? Eu recebo janeiro, eu recebo fevereiro, eu recebo março, eu recebo abril, ok? Outra coisa que a gente precisa saber que a reforma trouxe foi a mudança nos prazos para rescisão. Hoje, independente da forma de rescisão, com ou sem justa causa, o empregador tem 10 dias para fazer a rescisão. Cumprir aviso, depois do cumprimento do aviso, 10 dias para rescisão. Não cumprir aviso, 10 dias para rescisão. Justa causa, 10 dias para rescisão.
Contrato a termo, seja ele contrato de experiência, seja ele para substituição de pessoal regular, 10 dias depois você faz o pagamento. Gente, não é obrigatório esperar os 10 dias, mas até 10 dias para que seja feito esse pagamento. Posso fazer no dia seguinte? Pode. Você só não pode ultrapassar 10 dias, sob pena de multa. Ok, pessoal? E a gente precisa também pensar que salário, ele tem natureza alimentar. Isso quer dizer o quê? Você trabalha porque precisa. O seu salário é para custear suas despesas. E se o seu salário é para custear suas despesas, nós precisamos que esse salário ele seja respeitado e que não haja descontos indevidos. Volto a repetir, a lei só permite de desconto aqueles descontos previstos em lei, INSS, FGTS, adiantamento salarial, aqueles previstos em convenções coletivas, plano de saúde ou aqueles autorizados pelo empregado, convênio farmácia, convênio curso superior, ou aqueles que por dolo ou culpa ele trouxer prejuízo para a empresa, previstos no contrato. Por exemplo, a empresa escreve de todo tamanho lá, não recebemos cheque. Aí chega uma bonitona, lindona lá e chega toda se oferecendo e vira pro cara e fala, aceita meu cheque. O cara morrendo de amores pela bonitona, aceita o cheque. E o cheque dela é aquele chequinho Jesus Cristo, com certeza ele voltará. E o cheque volta. Posso cobrar do meu empregado esse cheque devolvido? Se tiver previsão em contrato e tiver escrito de todo tamanho que a empresa não aceita cheque, ele aceitou e teve a intenção de dar prejuízo. Então, pessoal, fiquem de olho nisso, tá? Até o nosso próximo encontro, então um abraço para vocês.